Olá, nesse vídeo vamos conversar um pouquinho sobre ela, a famosa, a incrível, a poderosa, a gostosa da coxinha. A gente vai falar um pouquinho sobre a coxinha. Será que a coxinha, quando você come uma coxinha, será que ela aumenta a sua glicemia? Essa coxinha que você come aí indo para o trabalho e você tem diabetes, você tem a glicemia alta, o açúcar descontrolado e às vezes está com aquela fome e quer comer uma coxinha. Será que isso vai alterar a sua glicemia? Assista esse vídeo até o final, que eu vou comer uma coxinha lá no meu amigo Ceará. Eu vou lá agora e vou comer essa coxinha e vou mostrar em detalhes para você se isso sobe ou não a glicemia, se isso descontrola ou não o seu açúcar no sangue. Olá, muito prazer, eu sou o Wellington Filho, sou especialista em nutrição e ensino as pessoas a controlarem o açúcar no sangue. Olha, o diabetes é uma doença silenciosa, mas ela tem controle e tem reversão. Assista aqui no card dos meus vídeos, aqui no meu canal, você vai encontrar diversos vídeos onde eu falo sobre esse assunto. Mas vamos lá, eu vou antes fazer a medição da minha glicose antes e depois a minha glicose depois que comer aqui a coxinha lá do meu amigo Ceará. Vamos lá. Aqui na lanchonete do meu amigo Ceará eu vou comer uma coxinha. Vamos ver qual é o efeito dessa coxinha na minha glicemia. É a coxinha do Ceará, não é qualquer coxinha. Eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho, você vai entender qual é o efeito que essa coxinha pode ter na minha glicemia. Fala, amigão, beleza? Bom demais. Bom demais. O que é que você manda? Coxinha caprichada aí pra nós. R$92 em jejum, 7,29. Vou comer aquela coxinha com café sem açúcar. Vamos ver o impacto na glicemia, tá bom? Então vamos lá para esse teste. Aqui é uma coxinha, né? A coxinha você sabe como é que ela é feita. Ela é feita normalmente com farinha de trigo e ela é fritada, né? Ela é frita na gordura. Só que é uma gordura que você já sabe que é o óleo de soja e aqui um cafezinho sem açúcar. Essa coxinha, eu vou até mostrar aqui, começar a mostrar para você, ó. Ela é diferenciada, né? Porque ela tem uma massa, comer com a boca, poxa, aqui, ó. Ela é diferenciada, olha só. Olha o recheio dela e olha a massa, né? Como que é? É uma massa fina, né? Relativamente fina, tá bom? Então ela tem bastante frango. E gostosa, né? Vamos ver como que ela vai se comportar com a minha glicemia depois que eu comer e tomar o café sem açúcar. Tá aí, ó. Olha como é que é. Bem recheada, bem caprichada, né? E a massa é mais fininha, tá? Então tem muita proteína aqui, tem muito frango, tem os temperinhos aqui e tal. Vamos ver como é que vai se portar. Eu vou medir com meia hora, tá? Vou medir a minha glicemia com meia hora depois, 1 hora e talvez 1h30, 2, tá bom? O fato é que como eu falei, né? É um alimento muito comum, né? As pessoas, é a primeira refeição do dia, às vezes para algumas pessoas no local de trabalho, quando saem, né? De casa, não tem tempo de fazer um lanche e comem e resolvem comer uma coxinha, né? E aí algumas pessoas me perguntaram, eu até cheguei a fazer um teste com a coxinha uma época atrás, só que aí o meu teste acabou falhando, né? Vou botar aqui, normalmente eu não como a pontinha, porque a pontinha vai ser só massa, né? Mas para fazer o teste eu vou comer, tá vendo? É só massa, então eu realmente não como, mas eu vou comer toda a coxinha pra gente ver como que ela vai se comportar, tá bom? Vamos lá. Vamos lá, com 1 hora agora, ó. Com 1 hora. Vamos ver o resultado, 124. 1h10 aqui, 7h40 que eu comi aquela coxinha. E os valores ainda são esses. Vamos medir um pouco mais espaçado para a gente ver e acompanhar. Vamos lá, última medição, mais ou menos aí, né? 2 horas já, né? 2 horas, vamos lá, vamos ver.
90. Agora deu uma baixada, né? Depois de 2 horas, né? Então, às vezes o pico, né? O pico maior foi ali com meia hora, mais ou menos, se manteve durante um tempo. Então, você fica ali com a glicose bem alta, né? Durante um certo tempo, quase 2 horas com ela alta. Depois que ela começa a se normalizar. E é justamente isso, no meio da manhã ali, ó, depois que você tomou café, 2 horas, vai te dando aquela molezinha, porque a insulina vai agindo e vai te dando aquele sono, daqui a pouco a vontade de comer novamente. Tá aí as medições. A medição de 8h25, eu pensei que tinha gravado e eu acabei era pausando o vídeo, mas tá aqui, ó. 7h29 a primeira medição, 8h25 a segunda medição, 8h55 e por fim 9h38, tá? Tá aqui todas as medições. A minha primeira medição após o jejum aqui de 92, né, foi 123. Vamos lá. Tá aí, agora vamos à explicação. O que aconteceu, o que acontece com o nosso corpo quando a gente come uma coxinha? Por que subiu? Bom, eu não tenho diabetes. Eu já estive numa época em que estava bastante gordo, bastante acima do peso. Já estive numa época em que estava ali quase pré-diabético, sim. Bom, a minha primeira medição foi às 7h29, dando 92. Aí eu terminei de comer a minha coxinha lá para as 7h40. Aí eu fui fazer outras medições. Fui fazer lá a segunda medição, que foi às 8h25, logo depois, não foi nem uma hora depois. Deu 123. Depois 8h55, ou seja, praticamente uma hora, né? Deu 124 a minha medição, subiu ainda um pouquinho. E finalmente às 9h38, praticamente 2 horas depois, ela já começou a baixar 90, ou seja, ficou mais baixo do que lá no início. O que acontece? E note, veja só, vamos falar uma coisa. Aqui no vídeo, vou deixar aqui no card para você assistir, sobre 3 alimentos que podem explodir a sua glicemia. Recomendo muito que você assista esse vídeo para você entender do porquê que a minha glicose subiu 30, de 92 para 124, né? 30, subiu 30, né? Então subiu 30, uma única coxinha e um cafezinho sem açúcar. Pode ser que você tome aí o leite, né? Pode ser que você tome alguma outra bebida. Tem gente que toma refrigerante à noite. Isso vai subir muito mais. Então note, vamos começar assim. Primeiro, a gente precisa entender que o açúcar, para ele ser açúcar, para ele virar açúcar dentro da nossa corrente sanguínea, ele não precisa ter o gostinho doce, não precisa ter aquele sabor doce do açúcar, né? Há alimentos que não têm o sabor doce, mas se transformam em açúcar e às vezes sobem muito mais a glicemia do que o próprio açúcar. E esse é o caso do trigo. Bom, a coxinha, ela é feita de trigo, né? A coxinha, ela é feita de trigo. E ainda mais, ela vai num óleo, né? Num óleo que normalmente é aquele óleo de soja, bem quente. Então, às vezes, e olha que essa coxinha, eu mostrei, você viu lá, né? A coxinha do meu amigo Ceará, muito gostosa por sinal. Ela tem uma massa bem fininha e tem um recheio caprichado. Algumas coxinhas aí a gente vê que tem um recheio dessa grossura e pouquinho, né? Tem um recheio pequenininho na verdade, né? E a massa dessa grossura, é isso que eu quis dizer. O que você precisa entender é que mesmo esse pouquinho, né? Você viu que até eu lá no finalzinho nem queria comer lá a pontinha da coxinha. Aliás, como é que você come a coxinha? Você começa por cima ou gosta de comer pela pontinha? Aqui em casa tem essa briga, né? Tem gente que gosta por cima, tem gente que come pela pontinha. Eu como logo lá onde começa o recheio. Mas aqui é uma discussão. Afinal, comer a coxinha na parte de cima ou na parte de baixo? Põe aqui nos comentários para saber como é que você gosta de comer a coxinha. O fato é que o trigo que está aí na coxinha, ele sobe muito a sua glicemia. Ele vai subir demais a sua glicemia. Qualquer alimento que tem trigo vai fazer isso com a sua glicemia. O trigo é um famosinho, muito famosinho, conhecido por subir mais a glicose no sangue, subir mais o açúcar no sangue do que o próprio açúcar de mesa. O trigo tem esse poder. Na verdade, os farináceos, eles causam muito impacto na glicemia. Eu já te falei aqui no card, tem um vídeo onde eu falo dos 3 alimentos e lá vai estar esse mocinho, vai estar o trigo, né? Que são alimentos
poderosos para subir o seu açúcar no sangue. E você que tem diabetes, você já sabe, já aprendeu aqui no canal, você tem que evitar o máximo, você e todo mundo. Não pense que para mim ou para outra pessoa que de repente nem tenham diabetes, não precisa controlar o açúcar no sangue. Muitas pessoas já sentem sintomas, já sentem uma série de coisas, esteatose hepática, antes de vir um diabetes, por exemplo. Aliás, até a esteatose hepática é uma doença prévia, ela acontece antes de uma pessoa ter diabetes. Só para você ter uma ideia, já começa a ficar ali com a vista embaçada, porque a glicose alta, eu já ensinei aqui em outros momentos, ela é como se fosse uma flechada, que quanto mais alto ela chega, mais você inflama vasos sanguíneos, mais você atinge os órgãos do seu corpo. Pense na glicose, eu falo assim, eu gosto de falar bem simples, como se fossem carrapichos que ficam andando no seu corpo. No nosso corpo pode andar no máximo, circular no máximo, o que cabe numa colher de chá de glicose. Então mais do que isso vai machucar os seus órgãos. Então ele sai andando aí na corrente sanguínea, andando nas artérias. Então imagine que é o carrapicho, então ele vai inflamando, vai machucando. E esse machucado que fica nas artérias, nos órgãos, lá naqueles microvasos que irrigam os olhos, eles vão inflamando e vão prejudicando a visão, prejudicando os rins, o fígado, o coração, prejudica tudo. Mas fica tranquilo, é uma ironia, tá? Ninguém morre de diabetes. A pessoa fala assim, a pessoa morreu de diabetes. Não, morreu de infarto, de Alzheimer, de AVC, né? de doenças renais, morre disso. O diabetes, ele é o último a fechar a porta. Ninguém morre de diabetes. Você já ouviu falar? Morreu de diabetes? Não, a pessoa morre dos efeitos que o diabetes causa. O diabetes é uma doença perigosíssima, é uma doença silenciosa. E às vezes eu falo dos efeitos, dos impactos que essa doença causa, é para te comover mesmo, para fazer você se movimentar e sair dessa vida, que é possível. Aqui embaixo do meu canal tem vários links para você me seguir em outros lugares se você quiser, para você clicar em links importantes, para você curtir, compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que precisa cuidar da sua saúde, tá bom? Até o nosso próximo vídeo.